Meus amigos, a situação é a seguinte, farei um breve resumo para vocês e o que está acontecendo. A PM, ou melhor dizendo, a porta-voz da PM, a Tenente-Coronel Gabriela Dantas, Gabriela com Y para ficar registrado, ela fez um vídeo de repúdio a uma reportagem que um camarada fez aí para o jornal O Globo, contando mentiras sobre uma operação da Polícia Militar. Em virtude desse vídeo, que eu já vou comentar mais a respeito, ela foi exonerada pelo governador interino, aquele que tá no lugar do Wilson Witzel, que sofreu o impeachment ou tá afastado, sei lá. Ele decidiu exonerar a PM. Eu já vou entrar aqui no que o governador disse. O nome do cara é Cláudio Castro, mas vamos falar aqui sobre o vídeo da Gabriela Dantas. Basicamente, morreram duas meninas em uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro e um camarada do jornal O Globo decidiu fazer uma matéria dizendo, insinuando, de que a munição gasta pelo batalhão que teve a operação, que acabou resultando na morte de duas meninas, estava muito acima do permitido e ainda colocou na sua matéria de que dois policiais militares estavam sendo investigados pela morte dessas duas meninas. E daí é uma notícia que você recebe, tá ali no jornal O Globo, você vê, pô, beleza, vamos ver aí o que se dá, né? A princípio você acredita naquilo, mas quando se trata da Globo lixo, você sempre tem que desconfiar. E a Gabriela Dantas, a porta-voz, até então a porta-voz da PM, porque ela foi exonerada, ela veio a público através da conta oficial da Polícia Militar para esclarecer a situação e mostrar que não é bem assim como o jornalista do Globo está contando. Na verdade, não é nada parecido. Segundo a Gabriela Dantas, a porta-voz, o consumo da munição é menos de 10% do que foi mostrado na matéria desse camarada no jornal O Globo e de que os PMs não estão sendo investigados pela morte das meninas. Segundo a Gabriela Dantas, isso é tudo mentira. E o que é muito pior, segundo a Gabriela Dantas, a assessoria desse camarada do jornal O Globo entrou em contato com a assessoria da PM para poder bater as informações para ver se estava tudo de acordo. Foi esclarecido de que as informações não eram verdadeiras, que se ele publicasse aquilo ali, ele estaria publicando mentiras e mesmo assim a matéria foi publicada. Então a Gabriela Dantas, ela veio a público para falar sobre isso, para desmentir essas acusações que estavam fazendo contra a corporação, não era apenas contra aqueles dois PMs ou até mesmo contra aquele batalhão. Isso mancha a imagem da PM como um todo. E daí qual que é o resultado dela simplesmente falar a verdade e colocar as coisas sobre panos limpos? O governador do Rio de Janeiro decide exonerá-la. Exonerá-la por qual motivo? Por falar a verdade. Vamos falar aqui sobre esse governador aí, que é o Cláudio Castro, que entrou no lugar do Wilson Witzel. Ele escreveu o seguinte no Twitter dele a respeito desse caso: confio no trabalho dos policiais que têm a nobre missão de servir e proteger. Todos os dias somos questionados e muitas vezes vítimas de acusações. Ainda assim, defendo o diálogo com a imprensa. O debate de ideias é importante, mas é preciso preservar e respeitar ambos os lados. Vocês perceberam o que ele quis dizer aqui? Ele basicamente disse que o vídeo contando a verdade, mostrando a verdade para a população da PM Gabriela Dantas, que até então era a porta-voz da PM, ele estava contando com desrespeito ao jornalismo e à liberdade de imprensa, ao jornal O Globo, etc, etc. Você viu o que ele falou aqui no final. É preciso preservar e respeitar ambos os lados. Teve algum respeito do jornalista para com a PM ou todos os integrantes da PM quando eles disseram mentiras sobre o batalhão, mentiras sobre a operação, mentiras sobre os PMs estarem sendo investigados pela morte das meninas? Por acaso rolou algum tipo de respeito nessa situação? E quando a PM Gabriela Dantas ela expõe a verdade, nada mais do que isso, apenas a verdade, é caracterizado como uma falta de respeito. Quando eu falo aqui no meu canal sobre o presidente Bolsonaro, de que em 2022 a gente corre o risco de não ter mais pessoas com coragem para defender a eleição do presidente Bolsonaro em 2022, porque ou eles estarão silenciados ou estarão presos. Eu não tô falando que a Gabriela Dantas estava fazendo campanha para o presidente Bolsonaro, mas eu acredito que a bandeira da Gabriela Dantas seja a mesma das pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, ou seja, os cidadãos de bem desse país, as pessoas que estão ao lado da verdade, estão ao lado da política
polícia militar, que sabe que dependemos da polícia militar para garantir a nossa segurança, por isso respeitamos o trabalho da PM, diferente da esquerda. Toda vez que alguém tenta ir pelo caminho certo, toda vez que alguém tenta resgatar valores que há muito já se esvaíram da nossa sociedade, como por exemplo aquele de respeitar a autoridade, respeitar a polícia que nos protege, quando todos esses valores são impedidos de pelo menos você lutar por eles, ela não fez nada demais, ela simplesmente falou a verdade, foi silenciada, foi exonerada. Será que o próximo PM que testemunhar alguma coisa a respeito, que testemunhar uma mentira contada pela grande mídia, na cara de pau, eles confirmaram as informações, mesmo assim decidiram postar, quando o próximo PM se deparar com uma situação como essa, será que ele vai colocar a boca no trombone? Será que ele vai vir a público para esclarecer essas informações? Depois que o governador interino aí, o Cláudio Castro, decidiu exonerar a PM Gabriela Dantas? É óbvio que não, isso vai coibir. Assim como coibiu a ação de diversos conservadores ao verem a prisão do Oswaldo Eustáquio e da Sarah Winter, com a saída do Alan dos Santos do Terça Livre para os Estados Unidos, depois que a Polícia Federal foi, acho que pelo menos 2 vezes na sua casa, a mando do STF. As pessoas de bem, aquelas que estão tentando lutar por valores que a maioria da população considera bons valores, valores aí que consideramos atemporais, essas pessoas estão sendo silenciadas, estão sendo caladas, estão sendo excluídas do debate público, tudo isso com a conivência do Estado brasileiro. O Cláudio Castro, que exonerou a PM, ele é o governador do Rio de Janeiro. Por que toda vez que alguém tenta fazer aquilo que é correto, ele simplesmente é silenciado, é calado? Até quando isso vai continuar? Até quando os conservadores e as pessoas de bem vão aguentar sofrer esses ataques calados? Se continuar dessa forma, simplesmente o que vai acontecer é que a esquerda vai retomar o poder e a polícia continuará sendo saco de pancada da população. Toda a movimentação que eles fizerem, se não tiver errada, vai estar ali apenas no estrito dever deles. Eles nunca serão condecorados, nunca serão privilegiados, nunca serão homenageados, porque eles simplesmente são uma polícia fascista que deveria acabar. Não é isso que a esquerda fala? Então, eu deixo aqui registrado a minha indignação e o meu apelo aí ao Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que repense essa exoneração. Se existe algum pingo de humanidade, algum pingo de decência nesse governador interino, Cláudio Castro, daqui do Rio de Janeiro, ele vai repensar essa exoneração. Simplesmente não ceda aos ataques desses lobos que já estão na política há muito tempo. A gente precisa de pessoas dedicadas, de pessoas fortes para poder lutar. A gente só não sabe até quando essas pessoas fortes vão continuar lutando, porque elas estão sofrendo ataques atrás de ataques. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Eu realmente acho muito difícil o governador voltar atrás da sua decisão, mas pelo menos aqui a minha indignação fica registrada. E quanto mais a gente se indignar, na minha opinião, as coisas tendem a dar certo para o nosso lado. Quanto mais gente indignada, mais fácil de você formar uma maioria para poder lutar contra aqueles que nos oprimem, que no caso agora é o Estado brasileiro. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.